Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz do nosso Deus, amém? Como foi dito, sou pastor na igreja em Campo Limpo Paulista, trago da igreja o abraço a vocês. Quero deixar aqui a minha gratidão pelo convite, por estar aqui com vocês esses dias e dizer que a oração, desde que eu fiquei sabendo que haveria esse encontro, era para que Deus, de fato, pudesse abençoar as vidas, trazer conforto, direção para as famílias. E foi muito, ainda tem coisas a serem feitas, né? Mas já foi bastante especial para mim estar aqui com vocês. Eu quero compartilhar com você, nessa noite, um texto bíblico do Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículos 43 a 48. Lucas, capítulo 8. Na verdade, a gente vai ler o final do versículo 42 até o versículo 48. Diz assim esse texto: Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém pudesse a curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: Alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar desapercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. Amém? Tem mais uma palavra de oração, irmãos? Senhor, a tua palavra foi lida e o desejo do nosso coração nessa noite é que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos edifique, transforme, corrija. Que o Senhor de fato nos dê um norte, uma direção para como ser uma igreja, para como sermos cristãos que acolhem, amam, incluem pessoas que são diferentes. A verdade é que todos nós fomos incluídos, todos nós fomos enxertados, e nós, como filhos do bom Pai, temos a experiência de ser alguém que é estranho, mas que foi acolhido com amor, com carinho, com perdão, com transformação, com investimento na vida. E isso por si só deve ser suficiente para estendermos para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Nos ajuda a ser uma igreja que de fato repete aquilo que o Senhor Jesus fez. Nós te agradecemos desde já em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós não temos um texto bíblico que fale sobre o encontro de Jesus com uma pessoa autista. Na verdade, nós não temos um texto bíblico que fale do encontro de Jesus com alguém que tenha uma deficiência intelectual. Mas nós temos, sim, vários exemplos de Jesus encontrando pessoas com deficiências diversas. Cegos, mudos, usando a expressão bíblica, coxos, e assim por diante. Jesus também encontrou pessoas como essa mulher que tinham uma doença.
e encontrou com outras muitas pessoas que tinham doenças temporárias. Mas a verdade é que se nós entendemos como é reflexo dos nossos estudos hoje, que essas condições elas estão no nosso meio desde sempre, é óbvio então que Jesus encontrou com pessoas assim. E ele teve sempre seguidores que tinham alguma característica. Eu quero, nessa noite, de uma forma objetiva, trazer para você uma reflexão sobre como Jesus nos ensina a ser uma igreja inclusiva. Quais atitudes nós vemos em Jesus que nos levam a ser uma igreja que acolhe pessoas, que ama pessoas. E como disse na oração, na verdade nós não estamos fazendo nada demais. Na verdade a gente só está replicando aquilo que já aconteceu com cada um de nós. Nenhum de nós aqui, a não ser que tenha uma linha de antecedentes, né, de parentes, que leve a uma das tribos de Israel, nenhum de nós aqui éramos para ser povo de Deus. Todos nós fomos comprados posteriormente, trazidos posteriormente. Todos nós, em outras palavras, fomos incluídos na família de Cristo. E se nós fomos incluídos, por que não incluir outros? Por que não ser instrumento de Deus para incluir outras pessoas? E eu quero trazer uma pergunta para você, que é: qual é o tamanho, qual seria a quantidade de energia que nós, como igreja, precisaríamos investir para que alguém fosse tocado por Deus? Quanto de investimento pessoal, intelectual, financeiro, nós precisamos colocar para que alguém possa ser tocado por Deus? Talvez você diga, bom, pelo histórico que nós temos, muito dinheiro, muito tempo, muito cuidado, muita gente e assim por diante. Mas a verdade é que muito pouco daquilo que nós temos precisa ser colocado à disposição de Deus para que Ele, de fato, traga pessoas para Ele. Eu já contei parte da minha história de vida aqui e queria trazer um outro detalhe que aconteceu. Eu disse que a minha família foi para a igreja quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos. E no primeiro momento eu fiquei bastante resistente aí à igreja, não gostava, não ficava dentro do templo. Na verdade, eu sempre sentava na primeira fileira, na cadeira da borda, porque assim que começava o culto eu saía. E a igreja ficava do lado de uma praça e eu ficava lá na praça. Podia ser de manhã, à tarde, qualquer horário, eu sempre ficava lá. O que me fez estar na igreja foi que um dia 2 meninos da igreja não entraram também no culto. Na verdade, eles foram atrás de mim. E eles insistiam para que a gente brincasse ou fizesse alguma coisa e eu não queria fazer nada com eles. Eles me chamavam, eu ignorava. Não queria ter contato com crente. E olha que eu era pequeno ainda, mas não queria de jeito nenhum. E isso se repetiu diversas vezes. Até que um dia eu comecei a abrir um pouco, né, a possibilidade disso, e aí a gente se tornou amigo, e como amigos, depois eu fui para a igreja, e aí a gente acabou desenvolvendo uma amizade. Mas aí acontece que minha família mudou de cidade, e a gente foi para uma outra cidade. E eu estava extremamente empolgado com a igreja, porque pela primeira vez eu tinha boas amizades, eu tinha pessoas que gostavam de mim, e eu gostava das pessoas. E aí eu convenci um primo meu a ir num culto de jovens. E eu fiz a maior propaganda do culto para ele. Falei, não, a gente vai lá, você vai ver como que é legal, as pessoas vão gostar da gente, depois a gente sai para comer um lanche, é muito legal. E a gente chegou e tinha uma pessoa que depois eu fui descobrir que era o líder de jovens.
E ele nem falou boa noite, ele falou: quem convidou vocês? E ele não perguntou quem convidou vocês no sentido de falar, você é amigo de alguém? Foi no sentido mesmo. Quem convidou você? Quem falou que é para você vir aqui? Primeira vez que a gente estava indo na igreja. Nessa nova igreja. Eu não preciso dizer para você que a vontade era de ter superpoder de desaparecer, né? E uma vergonha tremenda por causa do meu primo, que eu tinha feito uma baita propaganda da igreja, ele tinha aceitado ir, e quando a gente chega lá, a primeira recepção é essa. Esse processo de encontrar uma igreja levou quase 1 ano e meio. Porque a gente continuou insistindo a ir naquela igreja e nada acontecia. Era quase que invisível na igreja. E aí um dia, era uma cidade que eu não conhecia muita coisa, não sei porque a aula acabou mais cedo da escola. E liberaram a gente e eu fiquei andando em volta da escola, porque eu não tinha celular naquela época, não tinha nada e não conseguia falar com ninguém para vir me buscar. E eu fiquei andando ali. Então, eu dei uma volta no primeiro quarteirão, voltei para a escola para não me perder. Depois dei uma volta com 2 quarteirões, voltei para a escola. E fiquei fazendo isso. E nesse caminho de ficar andando, eu achei uma outra igreja. Eu vi a placa de uma outra igreja. E aí eu cheguei em casa e falei: mãe, vamos nessa igreja no domingo, tal? E aí ela aceitou. E a gente chegou na escola dominical, porque a igreja presbiteriana é bom por isso, né? Qualquer lugar que você vai é 9 horas. O máximo que vai acontecer é 9h30, mas aí você não perdeu muita coisa, né? E o culto, né? Agora você está precisando ir mais às 6h30, porque estão diminuindo um pouco. Mas você não erra. E a gente sentou num banco, todo mundo, e aí a pessoa que dirigia a escola dominical fez a abertura e falou: agora a gente vai dividir em salas. E sentado na borda, de novo, esperando assim, se não der certo eu vou sair, o menino passou e bateu no meu ombro e falou assim: vamos lá? Ele bateu no meu ombro e falou: vamos lá? Isso foi suficiente para eu falar: meu lugar é aqui. Essa igreja me enviou para o seminário. Essa igreja, chamada Igreja Presbiteriana Betânia, em Franca, foi a igreja que acreditou no menino de 17 anos para ir para o seminário. E eu tenho certeza que fizeram de todo o esforço possível para conseguir me manter lá. Infelizmente, nunca fui pastor lá. Na verdade, nunca nem fui seminarista lá, porque era muito longe, não tinha como. Mas a pergunta que responde, a resposta, né, na verdade, da pergunta que eu fiz, do quanto de investimento a gente precisa fazer, eu diria inicialmente que é muito pequeno. A gente só precisa ter a intenção de fazer as coisas. Ah, mas a gente não tem uma sala sensorial, a gente não pode acolher pessoas. Não, você precisa ter a intenção de fazer. Se você tiver a intenção, você vai arrumar EVA, você vai chamar alguém para tirar a ponta da mesa. Você vai dar um jeito. Agora, se você não tiver a intenção, pode correr rios de dinheiro, que você não vai dar um passo sequer em direção a essas coisas. E quando a gente olha para esse texto, você com certeza já viu textos como esse. A ideia desse texto aqui é a ideia de um sanduíche. Sanduíche a gente não tem uma fatia de pão, uma outra fatia de pão e o recheio. O texto que a gente leu é, na verdade, o recheio. Porque esse texto é um texto maior. É um texto, na verdade, que começa no versículo 40. Com Jesus estando perto de uma multidão, e todo mundo na expectativa pelas coisas que Jesus podia fazer, e chega uma pessoa extremamente famosa, conceituada, respeitada, chamada Jairo. E ele chama Jesus porque a filha dele está à morte. E Jesus atende, ele fala: tudo bem, eu vou com você. E você imagina, Jesus, quase na metade do ministério dele, sai para curar a filha de uma pessoa famosa.
E uma multidão começa a seguir a Jesus porque todo mundo quer ver o milagre. Todo mundo quer presenciar esse momento mágico. No meio do caminho alguém diz, nem precisa mais, já morreu. E aí é que a coisa fica mais animada ainda, porque o pessoal fala, agora que a gente vai ver um negócio extraordinário acontecer. E qualquer um de nós, olhando para uma situação como essa, poderia pensar assim, gente, é a grande oportunidade. É a grande oportunidade de provar o meu ministério. Jesus podia pensar. É a grande oportunidade de ter uma plateia qualificada, gratuita, de ter uma pessoa de autoridade, afinal de contas, se ele é líder da sinagoga, isso ia causar um impacto, um rebuliço, já pensou? As pessoas que eram da sinagoga perseguiam Jesus, agora ele vai lá e cura a filha de um dos maiorais ali. Era a prova cabal de que Jesus, de fato, era quem dizia ser. Eu olho para esse texto e eu vejo canais de televisão sendo chamados para filmar, para entrevistar, para ver. Todo mundo naquela grande expectativa, agora vai acontecer uma coisa extraordinária. E Jesus vai caminhando e de repente Jesus para. Fico pensando que teve gente até que se trombou no meio do caminho ali. Jesus para e alguém que está de longe não consegue entender, fala, o que é que ele está falando? E aí todo mundo fica meio em silêncio e ele fala, quem que me tocou? E aí você consegue ouvir meio de longe. Ele fala, mas tocou por quê? O que aconteceu? E aí Pedro, né? O impulsivo, fala, mas mestre, está todo mundo te apertando? Como que é que você quer saber quem que te apertou? Está todo mundo querendo. E Jesus fala, não, peraí, porque tem alguma coisa que foi diferente. E na minha cabeça, que eu preciso criar o visual do negócio, eu imagino uma rua apertada, cheia de gente andando em volta, e de repente começa meio que se abrir, as cabeças vão indo de um lado para o outro, assim começa a se abrir, e vem vindo no meio ali uma mulher cabisbaixa, fedendo, mendiga, fora do padrão esperado. Se a gente estava esperando que Jesus se tornasse famoso, essa mulher com certeza não fazia parte dos planos. E ela nem precisa pedir licença, porque as pessoas ao verem a condição dela já dão espaço. Ninguém quer encostar numa pessoa como essa. Eu a imagino com a roupa marrom. Mas não marrom porque era a última tendência. Mas por causa do sangue ressecado. Fétido. E Jesus faz questão de parar essa comitiva, a comitiva dos seguidores, a comitiva dos likes, a comitiva dos interessados em sair na foto, e espera que essa mulher se aproxime dele. E quando ela se aproxima, pergunta para você, Jesus não sabia quem tinha tocado ele? Será que quem criou todas as coisas não sabia que foi aquela mulher que o tocou? Por que será então que Jesus faz uma pausa dramática? Espera essa mulher se expor. Espera ela vir no meio do caminho. Espera ela chegar perto dele e dizer, fui eu que toquei. E eu toquei porque eu estou doente há tanto tempo e eu gastei todo o meu dinheiro tentando me curar. Mas nenhum médico foi capaz de fazer isso, mas eu só por tocar na borda da tua veste, eu fui curado instantaneamente. E o mais interessante do texto é que Jesus já sabia da história dela. Mas Jesus queria ensinar os seus discípulos e nos ensina hoje que se nós queremos ser uma igreja que inclui as pessoas, nós precisamos dar visibilidade a essas pessoas. Nós precisamos aprender a ouvir a história das pessoas.
Nós precisamos romper com a nossa pretensão de saber a melhor coisa para o outro. E simplesmente dar do nosso ouvido para entender qual é a história, qual é a condição, o que precisa. Nós como igreja, irmãos, precisamos romper com a nossa empáfia de achar que nós sabemos sempre o melhor para as outras pessoas. Para parar um instante e ouvir, e ver, e enxergar as pessoas. Jesus nos ensina a ser uma igreja que olha para pessoas, ainda que o nosso mundo nos leve a olhar para a massa. Mas Jesus nos ensina a olhar individualmente para cada pessoa, a ter uma história, a ter um acolhimento para cada uma das pessoas. Jesus sabia a história dessa mulher, eu não tenho dúvidas disso. Mas Jesus faz questão de que a história dela seja ouvida por todos. E eu fico pensando que tinha gente que via essa mulher todo dia sentada ali. E passava e olhava e falava, mas é uma miserável mesmo, né? Primeiro que era mulher, né? Naquela época. Segundo que era pobre, porque o texto diz que gastou tudo que tinha. E terceiro, estava doente. Ou seja, só podia ser um castigo de Deus. Para que eu vou me envolver com alguém que é um castigo de Deus? Para que eu vou aliviar o sofrimento de alguém que está amaldiçoada? E é assim, irmãos e irmãs, que talvez hoje por uma questão do politicamente correto a gente não verbaliza. Mas é assim que a gente continua enxergando muita gente na sociedade. E nós vivemos uma época em que as igrejas elas são nichadas. Nicho. A igreja para o rico. A igreja para o branco. A igreja para a mulher. A igreja para quem gosta de jogo. Nessas igrejas não cabe outras pessoas diferentes. Igreja é isso aqui, ó. A gente olha, a gente tem um idoso, uma criança, a gente tem mulher, tem homem, tem adolescente, tem adulto. Porque é nesse meio aqui que parece um caos, que na verdade a gente é edificado. Agora, quando a gente só está com gente igual a gente não cresce, a gente não amadurece. A gente fica só num clubinho social, de interesses em comum. E cadê a multiforme graça de Deus nas coisas? Se eu só convivo com gente que é igual a mim, como que eu aprendo as coisas? Como que eu me desenvolvo? Se eu só converso com gente que tem o mesmo interesse que eu, que momento eu vou aprender a discutir? A igreja de hoje é essa igreja. Uma igreja que tem um nicho. Uma igreja que inclusive está quase igual aqueles negócios de internet, né? Você vai lá e coloca a idade, a região e impulsiona, porque você só quer aquele público, você não quer outro público. Quando chega alguém diferente, você até olha meio assim, tá bom, né? Não posso proibir de entrar, mas também não vou fazer muito esforço para se sentir confortável. É assim que a gente vive. Mas Jesus nos ensinou a ser uma igreja que olha para pessoas. Não olha para a multidão. Ainda que a multidão faça parte. Mas essa multidão, ela é sempre olhada um por um. Dá um trabalho, né? Dá um trabalho. Se você quer fazer parte de uma igreja que é uma igreja inclusiva, você precisa começar a olhar para as pessoas. Você precisa começar a saber o nome das pessoas. Você precisa conseguir olhar no rosto da pessoa. Lembrar que aquela pessoa faz parte daquilo que é importante para você. Ah, então você está dizendo que a gente não pode ter igrejas grandes? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente precisa se importar com as pessoas mais do que a gente se importa com o número. Jesus não precisava saber da história da mulher, ele já sabia, mas ele faz questão de parar aquela comitiva de pessoas sedentas para sair na foto com ele, para falar assim, mais importante do que qualquer outra coisa que eu estou fazendo aqui é essa mulher agora.
Ouçam a história dela. Ouçam o que eu fiz por ela. E olha que parece que Jesus nem queria fazer, né? Mas ele faz de propósito. Para que todo mundo que está ali achava aquela mulher impura, indigna, coce a cabeça, faça uma reflexão e fale, realmente, eu nunca nem me importei com ela. Uma outra coisa que eu vejo nesse texto que é importante, irmãos, é o final do versículo 48. Depois que ela conta a história dela, Jesus lhe direciona a palavra e diz, filha, a sua fé salvou você, vá em paz. Quantas vezes Jesus chama alguém de filho ou filha no Evangelho? Já parou para pensar nisso? Vou te dar um minutinho para pensar enquanto tomo água aqui. Você lembra de mais alguém? Até hoje eu não encontrei. Mas pode ser que a tradução que eu uso não ajude. Eu nunca encontrei. E para dizer que eu não estou exagerando, o texto equivalente que está em Mateus, Jesus também chama essa mulher de filha. Mas ele também no Evangelho de Mateus não chama mais ninguém de filha. O que Jesus está fazendo aqui? Na minha opinião, Jesus está curando o resto. Porque ele já tinha curado o corpo. Agora, a dignidade dessa mulher continuava perdida. O fato de Jesus olhar para essa mulher e falar, filha, tua fé te salvou, faz com que Jesus coloque essa mulher numa condição em que nenhuma outra pessoa teve. O fato de Jesus chamar ela de filha diz, você é da minha família, você me pertence. Ainda que a gente possa dizer, mas Jesus, ele ocupa o papel de filho, né? Então, na verdade, ele tinha que ter chamado ela de irmã. Mas entenda que todas as curas que Jesus faz é para mostrar que ele é igual ao Pai. Que ele tem o mesmo poder do Pai. Que ele é o Criador, a razão da criação de todas as coisas. Colossenses vai dizer isso. E Jesus, ao chamar essa mulher de filha na frente de todo mundo, ele está dizendo, vocês podem até não considerá-la, mas eu a considero. Enquanto estava todo mundo querendo tirar foto comigo e fazer papel comigo, eu me importo é com ela. Com os outros também, mas com ela em especial aqui. Porque simplesmente vocês a tratam como se ela fosse invisível, como se ela não existisse. E ela, e com certeza muitas outras pessoas. Jesus está nos ensinando a estabelecer a dignidade das pessoas através do que ele faz aqui. A gente não precisa, como igreja, irmãos, ficar bajulando as pessoas com deficiência. Isso não ajuda em nada. Isso não contribui em nada. Você ficar trazendo palavras positivas para alguém que está vivendo numa condição dessa, não contribui, não ajuda. Pelo contrário, muitas vezes deixa a gente irritado. Mas se você olhou para a pessoa, enxergou a pessoa, e você trabalha para que essa pessoa tenha a dignidade, aí sim a coisa funciona. Existe um livro já antigo, nem é editado mais, chama História das Missões. Stephen New, o nome do autor. E lá ele conta várias situações em que a igreja, durante vários períodos, foi perseguida, mas ainda que era perseguida, todo mundo reconhecia que a igreja tinha uma característica de cuidar das pessoas. E tem uma frase no livro que diz que, no Império Romano ainda, um dos imperadores reconheceu, dizendo, olha, ainda que eles são uma seita, a gente precisa reconhecer que eles cuidam dos deles e dos nossos. Que a igreja não ficava restrita simplesmente a cuidar de quem era da igreja. E às vezes a gente quer isso, não quer?
Eu vou te ajudar, mas desde que você dê garantias que você vai para a minha igreja. Isso é de uma mesquinharia que não tem tamanho, não é? Eu te dou uma cesta básica se você for na minha igreja. Senão eu não te dou a cesta básica. Eu ajudo você se você for na minha igreja, senão eu não te ajudo. Ué, a natureza da igreja sempre foi cuidar dos seus e dos outros. Mas como eu disse ontem, a gente precisa ter uma atualização disso agora. Porque não basta a gente cuidar, não basta a gente ter dó. O que a gente precisa é ajudar que as pessoas tenham autonomia. O que a gente precisa é ajudar as pessoas a se desenvolverem ao ponto de que elas façam parte do corpo de forma ativa. Incluir significa que essas pessoas terão os mesmos direitos, mas também os mesmos privilégios. É claro que dentro das suas condições. E como eu disse hoje de manhã, a gente precisa parar de achar que a gente está fazendo um favor. Na verdade, a gente está recebendo a peça, o ajuste, o alinhamento que faltava para nós como igreja. Um olhar mais sensível, ser um pouco mais paciente com as coisas. E quando Jesus chama essa mulher de filha, ele está estabelecendo, ou reestabelecendo, a dignidade dela. Para que as pessoas não olhem mais para ela como uma pessoa imunda, suja, amaldiçoada, seja lá o nome que você quiser usar. Mas para que as pessoas a vissem como de fato ela é. Eu falei de duas coisas que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a incluir através de um olhar singular para as pessoas. A gente precisa aprender a enxergar as pessoas. E a gente precisa aprender que não é fazer um exercício de compaixão, de caridade, mas é ajudar as pessoas a terem autonomia. E o texto dessa mulher acaba aqui, mas o texto da filha de Jairo continua. E o que eu acho mais interessante é que o texto continua no versículo 49, dizendo que veio alguém e falou, a filha dele morreu, já não precisa mais. E aí Jesus fala, não tem problema, não fique com medo, eu vou resolver, ela não morreu, ela está dormindo. E no versículo 51 diz assim, tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina, e todos choravam e pranteavam. No texto que a gente tem em Marcos, fica mais claro para a gente entender que Jesus não permitiu que as pessoas fossem com ele. Ou seja, aquilo que as pessoas queriam ver, que era a cura da pessoa famosa, Jesus falou, eu não vou dar esse prazer para vocês. Porque na verdade eu queria que todo mundo estivesse me acompanhando exatamente para ver a mulher. Mas a cura, não. A ressurreição, né, da menina, não. O que Jesus nos ensina com isso, irmãos? Jesus nos ensina que se no nosso coração a gente tem o desejo da publicidade, o desejo da fama, o desejo de ser grande aos olhos dos homens, isso é totalmente oposto à condição que ele estabelece para que a gente seja igreja. Enquanto a gente estiver preocupado em fazer as coisas para os outros verem, a gente vai estar pouquíssimo preocupado com o que realmente é importante. Eu imagino que deve ter saído um monte de gente bravo com Jesus aqui, porque eles queriam ver o clímax. Mas o clímax para Jesus foi ouvir a história da mulher, curar a mulher, transformar a mulher, abençoar a mulher. Era isso que Jesus queria trazer.
E às vezes, irmãos, nós vamos receber algumas pessoas na igreja que a gente vai falar, nossa, mas não tem como a gente dar o endereço de outra igreja para ver se ela vai para outro lugar? Porque aqui ela só está dando problema. E muitas vezes é através dessa pessoa que Deus quer nos ensinar o que de fato é ser discípulo e discípula dele. O que Jesus está fazendo com o povo aqui, inclusive com os discípulos dele, é dizer, não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra. Não é só curar a pessoa que vai dar visibilidade, estar nesse lugar de status. É também estar com aquele que é miserável, aquele que precisa. Então, simultaneamente a gente faz as duas coisas. Mas a gente, como igreja, quer escolher uma coisa só. E quando a gente escolhe uma coisa só, se é possível dizer isso, a gente recebe de Deus também uma coisa só. Enquanto a gente podia receber muito mais, a gente só vai ter ali uma parte, uma parcela do que poderia ser a nossa vida. Jesus, através desse texto, está nos ensinando então que a igreja, ela precisa cuidar do seu próprio coração, para não fazer as coisas de uma forma vazia, mas para conseguir olhar e enxergar as pessoas, ouvir as pessoas atentamente e fazer algo de concreto por essas pessoas. Mas para isso, o meu e o seu coração precisam estar alinhados com Deus. Precisam estar na mesma sintonia que Deus. Porque se a gente continua comparando a nossa igreja com a igreja do lado, a nossa igreja, denominação com outra denominação, a gente simplesmente dá espaço para ser consumido pelo próprio consumismo e perde a chance de fazer algo na vida das pessoas, na vida das famílias, de uma forma única, mas extraordinária. Única, mas transformadora, impactante. E quando isso acontece, acontece com a gente também aquilo que o John Piper diz. Quanto mais satisfeito é o nosso coração em Deus, mais satisfeitos nós também estamos. Menor necessidade de coisas a gente tem, porque aí a gente encontra, de fato, a essência das coisas. Que Deus possa nos ajudar e possa nos trazer uma compreensão de que o nosso ministério, e aí você vai falar, mas eu não tenho ministério, eu não sou ordenado, mas você tem um ministério, todo mundo na igreja tem um ministério. Se você é um crente, você tem um dom. Se você tem um dom, você tem um chamado. E você precisa fazer isso com o coração entregue nas mãos de Deus, dependendo dele. Deus nos chama então a olhar para as pessoas como de fato elas são. E a agir de acordo com aquilo que Ele quer fazer na vida da pessoa. E para isso a gente precisa calar as vozes que falam à nossa volta, para conseguir colocar a nossa vida numa sintonia fina com aquilo que Deus quer fazer na vida de cada um. Deus possa abençoar você, Deus continue abençoando essa igreja, vocês possam ser de fato uma bênção nessa cidade, como de fato acredito que já são, olhando para cada uma dessas pessoas, as que estão aqui e as que virão, sem pressa, sem receita pronta, mas orando, crendo que Deus vai te dar, ou vai dar a vocês, um caminho específico para cuidar de cada um deles. E se talvez você está aqui, e ainda não entendeu isso, que Deus possa dar a graça para você também de entender. Procura o pastor, né? Estou falando aqui, agora vai dar problema para ele, mas procura ele e fala assim, pastor, eu ainda não sei qual que é o meu papel aqui nisso tudo. Pergunta, tenho certeza que ele vai te orientar. Mas não seja parte da multidão só querendo ver a coisa acontecer. Participe ativamente.
Disponha a sua vida nas mãos do Senhor. Com certeza você vai ser muito abençoado. Deus te abençoe. Muito obrigado.